verdade, a escola que eu estudava não tinha teatro. Eu estudava em uma escola pública, então acho que não sou muito velho, mas também não sou muito novo. E na minha infância eu não tive contato com teatro, nem fazendo teatro e nem assistindo teatro. Eu fui ter contato com teatro acho que na minha adolescência. Então a primeira lembrança que eu tenho de teatro, de eu assistindo teatro, eu acho que deve ter sido uns 17 anos, tarde, né? Muito tarde. E foi o meu primeiro encontro com o teatro, assistindo. Foi aos 17 anos. Foi um teatro de rua, eu estava passando, aí me chamou a atenção, achei aquilo tão mágico assim. Em Petrópolis, pelo menos eu não tive muito contato com o teatro antes disso, nem na rua. Acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato e vi o teatro de perto. Aí aos 20 e poucos anos, eu tinha dois amigos que entraram no curso livre de teatro e comentaram comigo. Aí eu, muito curioso, falei que ia entrar, mas assim, de brincadeira. Aí entrei, foi o primeiro contato, foi no curso livre, onde a gente ficou acho, um ano mais ou menos nesse curso. Depois que eu tive essa experiência com esse curso livre, aí foi uma montagem também amadora, fizemos essa montagem no final do ano, com apenas uma apresentação. Aí depois que terminou essa apresentação, aí todo mundo foi para casa. Aí no outro dia me deu um vazio imenso, assim. Aí eu achei muito estranho, porque eu até falo, até então, nunca tinha perdido um amigo, ninguém da família, nunca tive contato, assim, de perda até então. E aquilo parecia que tinha, sei lá, alguém tinha ido embora para longe, ou tinha morrido, e ficou aquele vazio. Aí eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. Aí eu continuei fazendo cursos livres aqui em Petrópolis, aí eu quis me profissionalizar, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu estudei numa escola no Rio de Janeiro, profissionalizante, durante alguns anos, e lá realmente eu comecei a engrenar minha carreira, onde eu fiquei 2 anos e alguma coisa nessa formação. Aí eu saí formado, né, em teatro, já com registro profissional definitivo, no Ministério do Trabalho, e daí para lá eu comecei a já galgar já profissionalmente. Influências de alguns encenadores, eu tenho algumas, né? O que me inspirou muito foi um professor, Júlio Luz, que hoje em dia ele está em São Paulo, ele dirige a casa do Aguinaldo Silva e os cursos do Aguinaldo Silva lá em São Paulo. E outros encenadores, eu tenho grandes mestres, como Stanislavski, Arthur, Brecht, Boal, Almir Haddad, que ainda é vivo, né, graças a Deus. E tem tantos mestres assim que me inspiram. A primeira vez foi mais como uma brincadeira, né? Porque era um curso livre, eu não sabia o que eu ia sentir, né, naquele momento. Mas assim, foi uma experiência incrível, assim, uma experiência impagável, assim, que eu tenho vivo ela até hoje e toda vez que eu piso eu sinto a mesma coisa. Na verdade, eu não escolhi o teatro, eu não tinha essa escolha como uma profissão. Nunca tive. Na verdade, acho que o teatro foi um encontro, né? Do teatro comigo e eu com o teatro. Então, acho que foi uma escolha dupla, talvez, não sei. Acho que pode ter sido isso, mas eu não escolhi, eu não era uma criança que queria ser ator, queria ser artista. Foi um encontro e que foi um amor. Na verdade eu fazia história, né? Fiz história, mas na verdade eu tranquei acho que no último período da faculdade. Porque na verdade eu fiz história mais por causa do teatro, porque aí eu quis né, juntar essas duas
eu gosto também de história, mas eu também não queria ser professor, né, de história. Eu queria ser professor de teatro. Então, chegou no último, se eu não me engano, foi no último período, eu parei. E, na verdade, teatro, assim, eu comecei a fazer teatro com 20 e poucos anos, então a família não teve muita influência nessa questão de aceitar ou não. Mas, assim, mas gostaram bastante, né? A questão da escravizaura foi uma escolha pensando nessa questão mesmo do racismo, né? Dessa questão histórica do racismo, que a gente aprende na escola, que é totalmente distorcida, né? Parece que, que a gente está estudando história com o E, né? E-história, em vez de história, porque parece uma ficção. A gente não se aproxima do que foi realmente a escravidão. Então foi realmente para isso, para trazer essa questão do que foi a escravidão, da crueldade humana do que foi a escravidão. E não só isso, falar também daquela sociedade patriarcal, né? Que a mulher era também, de certa forma, logicamente, fazendo uma analogia aqui, escravizada, né? Mas não deixava de ser também, independente se fosse negra ou não. Lógico que não se compara a crueldade, né? Foi só uma... Então foi para trazer essas discussões, né? Sobre a escravidão, do que realmente foi a escravidão e dessa questão do machismo, da sociedade patriarcal. Então isso tudo está dentro da nossa montagem, né? Então a escravizaura foi com essa intenção. E a questão também da escrava ser branca, né? Porque hoje em dia está tão complicado se falar, né? Se tocar nessa questão. Se falando na escravizaura, a gente quis trazer ela branca, mesmo porque a obra de Bernardo Guimarães trata de uma escrava branca, porque ela é filha de um português loiro de olhos azuis com uma negra escrava. E ela nasceu de pele branca com os cabelos negros. Mas é uma escrava, ela se considerava como uma escrava. Então, ela sofria discriminação dos negros e dos brancos. Eu tenho uma sobrinha que mora no Rio, que é atriz, ela é nova, tem 14 anos. Tenho meu filho, tem 12 anos, ele é ator. Ele gosta muito, ele também nasceu dentro do teatro, né? Então eu lembro que ele com 5 anos ele queria fazer teatro, Aí eu falei, não, tá muito cedo. Aí quando foi os 7 anos não teve jeito, ele começou a fazer teatro comigo, eu comecei a dar aula para ele de teatro. E agora com 12 anos ele continua fazendo, mas eu não sei, ele quer ser piloto de avião, fala para ele pensar o que ele quer fazer, mas pode continuar no teatro. Aí eu não sei se ele vai seguir essa carreira ou não, mas ele é um excelente ator e gosta muito de teatro. Os dois. Eu tenho um irmão que é escritor também, tem alguns livros publicados, mas ator, essa sobrinha e meu filho e eu. Mas antes de mim, eu acho que ninguém era ligado à arte. Assim. Contracenar foi uma coisa muito pequena, assim, mas eu já dirigi ele em alguns trabalhos profissionais já. Mas contracenar é um sonho, a gente já fez umas experimentações, assim, mas por falta de tempo ainda não. Mas a gente já pensou, já testou alguma coisinha, mas bem superficial, assim. Mas ele já fez alguns trabalhos, e eu sempre dirigi ele nos meus trabalhos. E é bem bacana, que ele é bem sério, assim, trabalhando. Já fiz algumas adaptações.
Eu fiz uma adaptação do Pequeno Príncipe, que a gente rodou bastante, ficamos em cartaz no Teatro Ziembinski no ano de 2017. Fizemos o circuito SESI Cultural, todo o interior do estado do Rio de Janeiro, com esse espetáculo. Rodamos algumas cidades, né? Então ficamos 2 anos, mais ou menos, trabalhando com esse espetáculo, onde eu fiz essa adaptação do Pequeno Príncipe. E fiz a adaptação também agora da Escrava Isaura, que é um espetáculo que a gente já estreou, que agora a gente está reformulando ele para participar de alguns festivais e entrar em alguns editais e ficar em cartaz também no Rio com esse espetáculo. Então fiz essas 2 adaptações e escrevi o texto de uma esquete chamada Trenzinho Caipira, que é uma esquete em qual eu dirijo e atuo também. Eu já participei de alguns festivais, já ganhamos alguns prêmios. Também escrevi uma outra esquete também, agora que eu lembrei, chamada Mesma Reza, que é uma esquete que a gente está trabalhando com ela agora. Então, com essa esquete, a gente tivemos em um festival que é do SATED, ganhamos em 2º lugar, a atriz ganhou o prêmio de melhor atriz. Em outro festival tivemos 2 premiações, 10 indicações. A gente voltou de um festival agora sábado, onde a atriz também ganhou como melhor atriz nesse festival. Então é um trabalho que a gente está bem no embrião, mas a gente está correndo com ele. Eu escrevi também e dirigi essa sketch. Na verdade, eu estou sempre estudando, né? Então eu estou sempre aprendendo, estou sempre lendo, pesquisando e aprendendo demais. Então cada turma que entra é um aprendizado diferente para mim e uma aula totalmente diferente. E no curso a gente estuda 4 encenadores, né? Que a gente começa com Stanislavski, que é o teatro realista, depois a gente passa por Brecht, que é o teatro épico, Arthur, que é o teatro da crueldade, e depois com Augusto Boal, que é o teatro do oprimido. Então a gente estuda na matéria de interpretação, que é a minha matéria, esses 4 encenadores. E além disso tem outras matérias também. Na verdade, não sei, mas eu prefiro atuar, né? A direção veio com o tempo, mas eu amo dirigir. Nunca pensei que eu ia gostar tanto de dirigir, mas eu adoro dirigir. Mas eu amo também estar em cena, então é uma briga, né? Porque ou eu estou dirigindo ou eu estou em cena. E eu gosto também de produção, né? Engraçado, tudo que envolve. Hoje em dia também sou produtor. Pô, eu tenho uma produtora, onde é a produtora do festival, onde a gente faz várias produções também. Então, quando eu não estou dirigindo, eu estou produzindo, eu estou atuando. Mas eu acho que a minha grande paixão é estar em cena, né? Mas também estar dirigindo também é muito bom, estar dando aula também é muito bom. Mas se eu tivesse que escolher, dentre todas, tivesse que fazer uma só, eu ia estar no palco atuando, com certeza. O teatro representa tantas coisas. Assim, eu acordo pensando em teatro, porque eu trabalho, né? Eu vivo de teatro. Então eu acordo pensando em teatro, durmo pensando em teatro. 8 horas da manhã eu estou dando aula de teatro. À tarde eu estou dirigindo espetáculo de teatro. À noite eu estou dando aula, então eu termino a minha atividade com teatro às 10 horas da noite. Sábado eu estou com espetáculo, domingo eu estou com espetáculo ou ensaiando. Então, assim, eu respiro teatro. Significa muita coisa. Significa a minha vida, significa um divisor de água na minha vida também, antes e depois do teatro. Nossa, é muita coisa. Significa a minha vida, assim. Não... Teatro é uma linguagem universal, né? Que a gente consegue chegar em qualquer cultura, consegue chegar em qualquer comunidade, independente da sua classe social. Então a gente consegue dialogar, acho que da maneira mais simples, né? Falando coisas importantes e conseguindo chegar da maneira mais simples. Porque o teatro, acho não, foi a primeira linguagem do ser humano. Então ela já é inata, né? Então... É
sociedade hoje em dia está muito melhor. A gente está galgando para uma sociedade muito mais inclusiva do que exclusiva. Mas eu fico pensando que os pais acabam protegendo aquela criança de sensações e sentimentos que é inerente ao ser humano. Então isso acaba prejudicando. E com o teatro a gente aproxima a criança desses sentimentos, dessas responsabilidades. Então, assim, é realmente transformador para a vida dessa criança e dos pais também. Com relação à inclusão, é muito bacana. Porque já fizemos muitas apresentações por aí, escola, teatro, e muitas das vezes a pessoa vai assistir pensando que vai assistir alguma coisa diferente do que uma apresentação comum, como se ela não fossem capazes de estar fazendo uma apresentação de teatro. O mais importante é que elas se surpreendem com isso, que na verdade elas se emocionam com o espetáculo, bate palma, ri, e esquecem que são pessoas que têm alguma deficiência. Ali não existe deficiência. Eu já trabalhei também, eu tenho alunos também, né? Deficiência visual. E uns anos atrás a gente fez um espetáculo, trabalhando com todas as músicas do Dorival Caymmi. E algumas apresentações, então a gente fazia a apresentação onde delineava todo o palco com uma corda de sisal, onde essa corda de sisal era o cenário. Então a gente trabalhei com eles durante algum tempo, eles conhecendo esse espaço cênico, né, com essa marcação de corda de sisal, onde eles tivessem autonomia dentro desse espaço. Então a gente conseguiu apresentar um espetáculo todo, eles sem bengala. Então a gente apresentava o espetáculo e muitas das vezes o público não sabia que eles eram cegos. Então tinha toda a marcação cênica como um espetáculo comum, tinha um ator que dava cambalhota, um ator cego. Então ele dava cambalhota, levantava, tinha muitas marcações específicas. Então onde eles faziam todas as marcações e o espetáculo terminava e muitas das vezes o público não sabia que era cego. O que mais me motiva esse trabalho com a questão da inclusão é que o público esteja ali como espectador, né? E tire essa cortina de que eu sou capaz e eles não são. Logicamente que cada ser humano tem um tempo diferente. O meu aluno de teatro de síndrome de Down, ele tem um tempo diferente, é o tempo dele. Mas em termos de capacidade, eu digo que é igual. E digo mesmo de coração, é muito igual. Eu trato da mesma forma do que um ator normal, eu dou o mesmo puxão de orelha, chega a ser até engraçado, porque eu já apresentei com eles em outros festivais, já apresentei eles no FESP, então quando ele está fazendo a passagem de luz, o mesmo puxão de orelha que eu dou no ator normal, eu dou no que tem síndrome de Down, no que é autista, e todos eles me conhecem. Então, se tiver que dar um esporro, vai ser, né, um esporro. E quem não está acostumado, quem não tem esse convívio com eles, fica até olhando, né, espantado, porque acha que tem que ter um tratamento diferente. Não, a gente não estou ali para botar eles numa redoma. Né? Estou ali para dar oportunidades para eles, deles terem autonomia. Autonomia é essa que muitas das vezes a família, por motivo de estar protegendo muito, tiram. Muitas vezes a sociedade também acaba tirando a autonomia deles. Me fez um ser humano muito melhor. É o que eu falo para os meus alunos, eles entram, uma pessoa, com certeza vai sair uma pessoa totalmente diferente. Não tem nada a ver que vai sair um anjo, né? Ser humano normal, mas com o olhar muito mais apurado para o que está em volta, para a sociedade, um olhar diferente para o outro que está ao seu lado, porque na verdade a nossa matéria-prima é o ser humano. Então a gente tem que ter um olhar diferente para o ser humano que está ao nosso lado. Então não passa desapercebido
coisas que passam por desapercebido por outra pessoa que não é da área. Coisas simples, né? Que a sociedade vai nos induzindo a achar aquilo normal. Posso citar um montão aqui, mas eu prefiro nem citar. Então me fez um ser humano muito melhor, muito mais ligado nas coisas que são principais e inerentes ao ser humano. Me fez ser um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Nossa, muita coisa para melhor. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer pelo teatro, não só aqui na cidade, como fora, pela sociedade também. Acho que eu tenho muito ainda a contribuir, mas eu acho que trazendo uma escola técnica aqui para a cidade, onde ela é a única do interior do estado do Rio de Janeiro, onde a gente recebe alunos de outras cidades, a gente tem alunos da Baixada, da região serrana. Toda turma a gente tem alunos de outras cidades que vêm procurar Petrópolis para fazer essa formação. Então a gente tem aqui em Petrópolis uma escola de formação. E além disso a gente tem um festival onde a gente traz muita coisa boa para a cidade. Eu lembro também quando eu criei o festival, se discutia, vai se discutir ainda, sempre muito a questão de política pública, né, com relação à cultura, teatro, com questão de verba, de se fazer um festival, precisa lógico que precisa, né, de incentivos, de patrocínio, mas a gente conseguiu e consegue fazer um festival onde, é lógico que tem ano que a gente tem patrocínio, tem ano que a gente não tem, mas o primeiro festival a gente fez sem apoio nenhum de prefeitura, de patrocínio nenhum. E onde a qualidade do festival foi incrível, a produção foi incrível e sem precisar de grande coisa assim, para acontecer. Então acho que a gente precisa, o artista ele precisa de dinheiro para sobreviver, é um trabalho, mas eu sempre me pergunto essa questão também das pessoas ficarem sentada, parada, enquanto não tem aquela verba para se fazer. E eu não, eu faço, eu crio e faço. Lógico que depois a gente consegue patrocínio, consegue empresas que apoiam, mas trabalhar com arte é diferente. Acho que algumas pessoas acho que não entendem, próprios artistas, né? Que trabalhar com teatro é diferente você trabalhar num comércio, numa empresa onde você trabalha e já tem o teu salário. Muitas das vezes a gente tem que plantar a semente para colher um pouco mais à frente. E eu acho que é um legado que eu estou deixando também, onde que as pessoas têm que arregaçar a manga e fazer, não ficar esperando o poder público, infelizmente. O curso já era um sonho de trazer um curso técnico e profissionalizante de teatro aqui para Petrópolis, que até então no interior do estado do Rio de Janeiro não tinha. E não é fácil, porque tentando todos os trâmites da legalização pelo MEC, Ministério do Trabalho, e foi muito difícil, mas em 2012 a gente entrou com esse processo e no início de 2013 a gente já conseguiu formar as primeiras turmas. Então o curso ele é técnico, profissionalizante, onde o aluno já sai com toda a formação, já com o registro profissional definitivo, junto ao Ministério do Trabalho, já pronto para ir para o mercado.
festival veio junto, veio na verdade em 2012. A escola também, o processo todo foi em 2012, mas a legalização para ela começar a atuar mesmo, que demora, né? O trâmite acho que é 6 meses, se eu não me engano. Então foi em abril de 2013. Então em 2012 a gente começou o processo da legalização da escola. E em 2012 também o festival, que é o FESP, que é o Festival de Esquetes Teatrais de Petrópolis. Que é um festival muito bacana, onde reúne companhias do Brasil inteiro, onde já passaram nomes assim, incríveis do teatro brasileiro, como Rodrigo Portela, que é o ganhador do Prêmio Shell desse ano em direção teatral, que dirigiu um espetáculo chamado Tom na Fazenda, que é um grande sucesso, foi um grande sucesso no Rio de Janeiro. É um dos espetáculos que, acho que é o espetáculo, se eu não me engano, se não é um dos mais assistidos no Brasil, críticas lindíssimas sobre o espetáculo. E já trouxemos também Eduardo Voltzi, que é também um grande nome no teatro brasileiro. E passaram grandes nomes, né? O festival, além de receber grandes nomes, ele recebe também muito estudante. Então a gente recebe muito alunos da Unirio, da Martins Pena, de outras faculdades de artes cênicas do Brasil, vem gente da Bahia, São Paulo, Minas, vem muita gente. Fica todo mundo alojado aqui na cidade, então a troca também é muito bacana. O processo de seleção, especificamente do FESP, é feita uma curadoria, né? A gente recebe inscrições do Brasil todo através do e-mail. Então, a gente tem uma ficha de inscrição, onde cada grupo ou artista preenche essa ficha. Aí tem algumas coisas que a gente pede, como concepção cênica, proposta de direção. E, além disso, o vídeo do trabalho na íntegra, pode ser uma apresentação em algum festival, ou pode ser também um ensaio. Então, através dessas propostas e do vídeo, a gente faz a curadoria, que é sempre muito difícil, porque igual esse ano vai entrar 18 trabalhos, mas a gente recebe muita inscrição. Então, assim, o número de trabalhos com qualidade, excelência de qualidade, dá pra gente fazer, sei lá, 5 festivais. Então fica muita coisa boa para fora, entendeu? Que não tem como entrar. Então é um processo muito ruim para quem está fazendo, que é muito doloroso, porque tem muita gente boa, com currículo muito bom, com proposta muito boa. E geralmente as pessoas que mandam, né, um trabalho de esquete, é uma proposta de experimentação de linguagem. Então é muita coisa muito boa e muito nova. E aí é muito doloroso, né, fazer. Eu participo dessa curadoria, a gente seleciona alguns alunos também para participar dessa curadoria, eles assistem, a gente discute, né? Mas eu e sempre mais alguns outros profissionais. Porque tem que ter um olhar mais apurado, porque é diferente você ver o teatro filmado num vídeo e ver ele ao vivo. É muito diferente, então a gente tem que ter essa percepção do trabalho, entendeu? Acho que foi a primeira vez, eu acho que não foi nem a primeira vez que eu pisei no palco, sim, a primeira, mas acho que após o outro dia, quando terminou o espetáculo, e o outro dia, acho que foi um momento muito marcante e crucial, acho que para mim viver de teatro, porque foi quando eu entendi que aquilo era essencial para mim, que eu não conseguiria mais viver sem aquilo, porque se eu não sentisse aquilo, de repente, com certeza eu não ia continuar. Então acho que foi o principal momento, eu acho. Aí tiveram outros, a criação do ITB foi um momento também muito importante. A criação do FESP, todos os anos, a gente está na 6ª edição, mas todos os anos, assim, são momentos que são inesquecíveis, são muito importantes, pela troca, pelo festival, pelo que a cidade respira de teatro, pelas pessoas que vêm para cá, as pessoas importantes do teatro no cenário nacional.
Acho que toda vez que eu estou em cena, acho que é um momento importante. Acho que um momento também bacana que me abriu também muitas portas foi em 2012 também, onde eu tive a oportunidade também de trabalhar com audiovisual. Eu trabalhei com a Morena Filmes, então trabalhei na produção da minissérie Meu Passado Me Condena, trabalhei também no elenco, onde eu tive a oportunidade também de ter ingressado nessa carreira mais da produção de cinema e ser um ator também mais para essa área de audiovisual, onde eu pude também optar mais pelo teatro, porque não que eu não goste, mas a relação é mais fria, né? É mais fria eu como ator, com o personagem e com acho que com o público. Então o teatro acho que representa mais o que eu quero como artista, assim. Hoje em dia eu dou aula no Centro de Referência à Educação Inclusiva com teatro, porque já tem uns 15 anos que eu trabalho também com teatro, com pessoas com necessidades especiais. Então, eu já estou no Centro de Referência desde que inaugurou. Aí a gente faz um trabalho bem bacana ali com o teatro. Eu também dirijo um grupo chamado Somos 21, que é um grupo de teatro só com pessoas com síndrome de Down. Então é um trabalho também bem bacana. Esse trabalho específico já existe há 3 anos com esse grupo, onde a gente já apresentou já 2 peças. No Festival de Sketch a gente vai apresentar também uma sketchzinha também pequena. É um trabalho bem bacana. Então eu já desenvolvi esse trabalho com educação especial já há alguns anos, né? Já tem uns 15 anos. Aí dou aula também no ITB, né? À noite e aos sábados. Estou dirigindo 2 espetáculos, um agora também está no processo bem de embrião, mas já começamos. E aí estou com alguns espetáculos, né? E as sketches que a gente está rodando o país aí. Me emociona quando eu vejo a transformação do que a gente está falando, do ser humano, quando ele entra e de quando ele sai, que tem algumas transformações que são incríveis, assim, para a vida daquela pessoa, para a vida daquelas pessoas que cercam, né? É uma coisa também que me deixa bem emocionado, de ver o crescimento de um aluno que não tem a oportunidade de contato com a arte, de contato com o teatro, e ver como aquilo é transformador na vida dele. Isso é o mais gratificante. Eu tenho alguns sonhos não realizados que eu vou realizar, mas assim, já realizei muitos sonhos. Sonhos de ter uma escola técnica, sonho de festival, sonho de me tornar um ator de teatro, de ter reconhecimento como um ator de teatro. Mas eu tenho alguns sonhos, assim. Mas sonhos assim, que bem próximos, assim, que eu quero realizar. Porque assim, eu estou muito feliz assim, com a minha profissão, aonde eu estou agora e do que está por vir. Então, estou bem realizado, mas tem muita coisa ainda que eu quero alcançar. Eu espero agora, assim, desde quando eu me tornei profissional, eu venho num processo de amadurecimento artístico, assim, bem grande, assim. Então, eu acho que daqui a alguns anos eu vou chegar bem próximo ao que eu quero. Que eu acho que eu vou morrer sem chegar lá, né, com certeza. Mas eu vou chegar bem próximo. Então, a minha expectativa é chegar mais próximo ao que eu quero, porque aí sim eu vou ser cada vez um professor melhor. Estou disposto a aprender coisas novas, então me torno um professor melhor pela essa troca com os alunos. Mas eu consigo chegar mais no incomum, no escuro, onde eu quero alcançar com a minha arte.
Eu não quero estar no senso comum, eu quero ir para um lugar bem desconhecido, para me pegar aquilo e botar para as pessoas verem.